As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre as habilidades que os líderes precisam desenvolver em tempos de inteligência artificial e Web3. Ou como nosso convidado coloca, as habilidades para se tornar um meta-líder. Diante da crescente transformação digital que vem acontecendo nos negócios e na sociedade, ele defende que os líderes precisam de um novo conjunto de habilidades para guiar suas empresas diante das tantas incertezas que vêm sendo provocadas por novas tecnologias e comportamentos. Lembrando que a gente tem vários episódios aqui no podcast que explicam muito bem os avanços e as aplicações no mercado da Web3, inteligência artificial e todas as outras tecnologias envolvidas nesse processo. Eu vou colocar esses conteúdos aqui no link na sinopse do episódio, mas nessa conversa o objetivo é focar nas habilidades. São elas: repercepção, data sense making, ou como fazer sentido do imenso volume de dados disponíveis, flexibilidade cognitiva, para aprender e entender as inúmeras facetas dos clientes e consumidores, antifragilidade, para ampliar a experimentação e aprender com os erros, e gestão autônoma. Essas habilidades estão descritas no livro Meta Leadership, The New Leader Skill Set for the World of AI and Web3. Em inglês mesmo, porque ainda não tem uma versão em português, mas sobre o qual a gente conversa agora com o autor Andrea Iorio. Ele é palestrante de renome internacional, com 3 livros publicados sobre liderança e transformação digital, colunista do MIT Technology Review Brasil, criador e host do podcast Metanoia Lab, onde reúne os aprendizados de grandes lideranças mundiais nos mais variados temas, e tem passagem em grandes instituições brasileiras por onde liderou processos de transformação digital. Mas antes de chamar ele aqui, um pedido rápido para você que já ouviu algum episódio aqui do podcast e gostou, ou se você está aqui pela primeira vez, se gostar desse papo, por favor, não deixe de dar 5 estrelas no Spotify ou um like onde você estiver ouvindo, porque isso é muito importante para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas, além de fazer com que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção desses episódios. Agora sim, voltando para a nossa conversa, Andrea, tudo bem? Cara, muito obrigado, um prazer te receber aqui no Lab, obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, Yuri, obrigado, Casa Firjan, obrigado a todos os ouvintes aqui do Lab de Tendências. Vai ser um papo muito rico, muito legal, então obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, quem não conhecia ainda o seu trabalho, te ouvindo agora, pode ter percebido que você não é do Brasil, então eu queria começar com você, pedindo para você contar um pouquinho da sua história, assim, como é que um italiano veio parar no Brasil e acabou liderando relevantes iniciativas de transformação digital no país. Pois é, Yuri, olha que interessante. Na verdade, foi uma série, talvez, de coincidências que fizeram com que eu chegasse aqui no Brasil. Bom, você disse, meu sotaque entrega, eu sou italiano, eu nasci e cresci na Itália e fui fazer um mestrado em Relações Internacionais depois de me formar em Economia na Itália, e esse mestrado era nos Estados Unidos, em Washington, na Universidade Johns Hopkins. E era 2009, 2010, eram aqueles anos que o Brasil tinha muita perspectiva de crescimento e até estava na capa da revista The Economist. Então muito se falava disso. Cristo decolando, né? Exatamente, do Cristo decolando. E aí me chamou muita atenção. A segunda coisa é que tínhamos que estudar um idioma estrangeiro no mestrado para nos graduar, e eu acabei escolhendo português, também um pouco por isso. E talvez a terceira coisa, eu treinava jiu-jitsu brasileiro, então já tinha essa conexão com o Brasil, mesmo que eu não tivesse nunca pisado no país. E aí em 2011 me formei e decidi dar uma chance ao Brasil. Comecei a explorar alguns trabalhos, mas mesmo não tendo achado nada à distância, eu decidi comprar uma passagem, vim para o Brasil. E foi ali onde tudo começou, porque logo menos arrumei já um emprego no Groupon, a empresa de compras coletivas que estava crescendo muito, e acabei ficando, fui gerente de várias cidades, desde BH, Curitiba e Salvador, por 3 anos. E em 2014, no comecinho, em janeiro, eu comecei a ir no Tinder, o aplicativo de namoro, era bem no comecinho, e também liderei ele por 5 anos, o seu crescimento, e virou, enfim, o aplicativo de maior faturamento no App Store do Brasil. Foi uma bela história de sucesso.
E depois do Tinder eu fui trabalhar na L'Oréal como diretor digital de uma das divisões aí no Rio de Janeiro. E aí depois eu já estava dando palestras em paralelo e em 2019 decidi abandonar a carreira de executivo para poder me dedicar 100% a isso. E hoje, faz mais de 4 anos, mesmo com uma pandemia no meio, posso dizer que, enfim, é um trabalho que vai muito bem e me mudei até nos Estados Unidos por conta dele, por estar mais próximo de alguns clientes internacionais. E aqui estamos batendo um papo e gosto muito de escrever, criar conteúdo e alguns desses conteúdos viraram meus livros, que realmente gira em torno desses temas de transformação digital, mas quase que mais cultural e profissional na era digital. Então, falando muito de pessoas, liderança, foco no cliente e tudo isso, que poderemos, inclusive, discutir no nosso papo. Boa, a gente vai discutir com certeza bastante e é legal que você tenha esse background tanto por empresas nativas digitais como indústria tradicional também, né? Ambos liderando aí processos de transformação digital, então para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte já perceber da onde que vem todo esse conhecimento que a gente vai compartilhar um pouco aqui nessa conversa. E, cara, antes de entrar aqui nas habilidades, eu queria assim, que você falasse de uma forma resumida por que você elenca Web3 e inteligência artificial como as duas grandes forças transformadoras que vão moldar a forma como os líderes precisam agir agora, hoje, já e no futuro. Bom, Yuri, eu de fato sempre começo, digamos, explorando as habilidades profissionais ou até pessoais necessárias a partir do contexto em que a gente vive. E quando a gente olha para as grandes forças tecnológicas que estão mais moldando os negócios hoje em dia e, consequentemente, a necessidade de profissionais diferentes, são vinculadas ou vinculáveis ao movimento da Web 3.0, do qual a inteligência artificial não necessariamente faz parte, mas é muito complementar. A inteligência artificial tem até um histórico mais antigo, começou nos anos 50 a ser pesquisada, mas só amadureceu recentemente. Então, os dois grupos, né, também a inteligência artificial é um grupo de tecnologias, desde inteligência artificial generativa até outros tipos de inteligências artificiais que podem resolver problemas muito específicos. Então, resumindo, essas tecnologias mudam aquele que em alemão é chamado Zeitgeist, o espírito do tempo. E o espírito do tempo tem mudado de forma radical com o surgimento dessas tecnologias. Por quê? Porque elas vêm entre aspas, ameaçar algumas habilidades profissionais de líderes profissionais, ou enfim, de todos nós. Por quê? Porque as desempenham de forma mais eficiente e produtiva, desde uma inteligência artificial sabendo processar melhor dados, desde um blockchain sabendo substituir confiança, porque, enfim, digamos, é um banco de dados que tem confiança em si próprio, né? Pela própria tecnologia, e coisas assim, pelo qual, resumidamente, surgiu a necessidade de novas habilidades e competências nos líderes, são aquelas que nós vamos explorar um pouco ao longo do nosso papo, mas onde fundamentalmente as grandes forças tecnológicas, a partir do qual todas as grandes inovações e mudanças estão acontecendo, são resumíveis ou são incorporáveis aos movimentos da Web 3.0 e aos movimentos da inteligência artificial. Boa, só para ilustrar isso em dados, né, trazendo aqui dados que você coloca no próprio livro, o mercado de Web3 deve atingir 81,5 bilhões de dólares em 2030 e o de inteligência artificial 1,59 trilhões de dólares em 2030. Então, só para dar um pouquinho do parâmetro, né, do tamanho dessas forças, e não é à toa que você colocou aqui como duas forças transformadoras. Mas aí vamos entrar aqui nas habilidades, né? Repercepção, sim, data sense making, flexibilidade cognitiva, antifragilidade e gestão autônoma. Começando aqui com até um trava-língua, repercepção. Por que essa é uma das 5 habilidades que você propõe para o novo líder e o que isso quer dizer? Perfeito. Repercepção é uma palavra que eu uso para definir a cabeça de um líder que ele atualiza suas crenças diante de novas informações. A analogia que eu uso no livro e até no dia a dia dos negócios é a seguinte. Imagine que você é um detetive, né? Que você está trabalhando num caso e a partir das provas que você obteve até agora, você está muito convencido de que o suspeito número 1 seja o culpado, né? Então, você meio que já criou essa crença, você, a partir daquelas informações,
Você já meio que dentro de você sabe que aquele é o culpado. Agora, suponhamos que chegue no dia seguinte um resultado, né, forense de um laboratório que não tinha chegado ainda, e esse resultado forense aponta totalmente a outro suspeito. Suspeito número 2. Pense bem, se você, como detetive, não atualizar a sua crença e dizer, olha, essas novas provas estão indicando para o suspeito 2, tenho que investigar ele também, você seria taxado de negligência, ou seria, né, enfim, totalmente errado como comportamento não se abrir às novas provas. E você, justamente, né, quem nos está ouvindo pode dizer, André, mas isso é óbvio, né? Óbvio que você vai buscar, né, o suspeito 2 e tudo. E, na verdade, o que a gente faz, porém, nos negócios é engraçado, é exatamente isso, de nos não atualizarmos nossa visão do mundo, nossas ideias, nossas crenças, mesmo que a gente receba muita informação diferente que nos diga o contrário. E que peça para a gente se atualizar. É igual a gente... E isso gera enormes problemas, porque é igual construir uma casa, um arranha-céu em cima de umas fundamentas que não são boas, né? Você começa construindo um após o outro, e no 10º andar ainda nada acontece. No 20º começa enfim, a se mexer um pouco, e no 30º ele desmorona, né? Então, se a gente não atualizar nossas crenças como líderes, nossa visão do mundo diante de tudo isso, a gente corre o risco de realmente que nossos negócios fracassem em cima de algumas afirmações, suposições e crenças que já não estão mais atualizadas nos dias atuais. É aquela coisa, né? Ah, não, mas sempre foi assim. Mais ou menos. Cliente muda, tecnologia muda, o mercado muda, o consumidor muda, e a gente ainda acha que aquela receita, né, que nos trouxe até o sucesso vai continuar. Então, acho que esse é um grande erro dos líderes. E é por isso que eu falo que a repercepção, e não só a percepção é você perceber uma coisa, mas o problema é o que acontece depois. Se a gente não tiver repercepção, nós ficamos muito apegados a essa coisa, a essa visão do mundo. Então, a gente gosta de se apegar às certezas, né? Exatamente. Por quê? Porque já funcionou no passado. Então, a gente diz, olha, se sempre foi assim, por que eu deveria mudar? Por que eu deveria mudar algo que me trouxe até aqui? Então, a grande questão aqui não é saber perceber as coisas, é saber abrir mão de nossas crenças antigas e reperceber. Então, a provocação que eu trago é que a é hoje mais importante do que a percepção em si, porque sozinha a percepção em si não significa que a gente tem habilidade de atualizar nossas decisões. Tem uma fala do Daniel Kahneman, um psicólogo e economista bastante famoso, né, que você comenta no livro, que ele diz: descobrir que eu estava errado é a única maneira de ter certeza de que aprendi alguma coisa. Isso para mim tem muita relação com humildade também, né? Essa noção de não se apegar àquilo que a gente conhece, uma vez que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Muito, Yuri, e talvez um dos grandes motivos, ou talvez o principal motivo pelo qual a gente não atualiza, é o ego. Tem uma série de motivos. Tem a assimetria de informação, então a gente nem sempre tem acesso a 100% da informação. Tem o efeito manada, que a gente gostaria de se atualizar, mas diz, caramba, mas se eu mudo muito o meu pensamento, o que os outros vão achar? Ou enfim, a gente replica o pensamento dos outros. Mas um dos grandes problemas é o ego. É o fato de que se a gente atualiza nossa visão do mundo e nossas crenças, meio que está dizendo que até então nós estivemos errados. Ou pelo menos que o que funcionou e que nós soubemos fazer bem não funciona mais. E isso é um grande problema, particularmente para líderes que obtiveram um grande sucesso até hoje. Então, a repercepção, por exemplo, é muito mais fácil em um profissional que está começando a sua carreira. Está muito mais fácil num profissional que é principiante, ao ponto que eu chamo repercepção também de mente de principiante. Essa mente do líder não pode ser só uma mente do expert, do sabichão que tem muita resposta, mas sim uma pitada do seu oposto. Um líder que ele tem uma mente de principiante e sabe reperceber e desafiar suas crenças. Aí é que é fundamental. Boa, e isso se conecta muito com a próxima habilidade que a gente vai falar, que é a questão do data sense making, né? Porque justamente diante de tantas transformações, entender os dados e fazer uma leitura boa, né, certeira dos dados, do excesso de dados que a gente tem disponível é fundamental. Então fala um pouquinho sobre essa segunda habilidade, o data sense making. Essa eu não traduzi porque eu acho que perde um pouco, né? Acho que ela faz mais sentido em inglês, mas basicamente fazer sentido dos dados.
Exato, eu também tive dificuldade em traduzi-la, então por isso deixei Data Sense Making. Mas é como você disse, a habilidade de extrair sentido a partir dos dados. Porque o que acontece? Hoje em dia, de novo, a inteligência artificial ela é melhor do que a gente na hora de processar dados. Então, o grande desafio de um líder hoje não é tanto de processar o dado, mas é de escolher quais são as métricas que ele quer monitorar e deixar a tecnologia trabalhar para trazer insights inovadores. Então, o que acontece? Um exemplo é da minha história do Tinder, eu conto isso no livro, de que no começo do meu trabalho eu olhava para as métricas tradicionais de qualquer aplicativo. Você fica olhando para número de downloads, número de usuários ativos, número de swipes, de matches e tudo isso. Só que eu percebi que saber o número dessas métricas óbvias ele ia me permitir tomar boas decisões até um certo ponto. Por quê? Porque eu não tinha nenhum insight extremamente profundo a partir disso. Sei lá, saber que aumentou o número de downloads de ontem para hoje vai me dizer o quê? Então, eu entendi que eu tinha que buscar as correlações. Porque, por exemplo, pode ser que meu competidor tenha tido mais, pode ser que tenha tido uma campanha, ou o que são as correlações com os números? Então, o grande desafio do líder é usar esse data sense making, essa habilidade de extrair sentido dos dados, para fazer correlações entre métricas e, então, tomar melhores decisões a partir disso. De novo, na época do Tinder, então, eu comecei a brincar com algumas métricas. Eu comecei a perceber que a taxa de swipes, então quando você usa o Tinder, você tem que curtir uma pessoa, swipe para a direita, se não curtir, swipe para a esquerda, e aí se a outra pessoa te curtir de volta, deu match. Então, a taxa de swipe por cada match, eu entendi que era uma métrica que era muito, muito importante para o nosso negócio. Por quê? Porque se meu usuário, ele dá muitos likes e tem muitos matches, ele se sente bem, usuário ou usuária, se sente bem, satisfeito, feliz, conversa com muita gente, tem autoestima alta, mas se a métrica de matches por cada swipe for baixa, então eu dou muitos likes, mas eu tenho poucos matches, bom, aí eu começo a ficar frustrado, falo com poucas pessoas, eu não me sinto bem comigo mesmo e tenho uma maior propensão a sair da plataforma. Então, para mim não era tanto a questão de entender como aumentar meus downloads a respeito de... Óbvio, isso é o básico. Mas em cima disso, a gente tem que construir uma camada de métricas que elas nos dizem algo além do óbvio. E aqui algumas dessas métricas, como a gente disse, são justamente essa habilidade. No caso do Tinder era essa métrica. No caso de nossos negócios, podem ser métricas que a gente nem imagina de correlação entre o uso do nosso produto e comportamentos do cliente, players de mercado. Então, de novo, em vez de passarmos muito tempo processando os dados, a minha sugestão é que a gente deixe a tecnologia processar os dados na medida que a gente escolher as métricas certas. Então é dizer, eu como líder quero monitorar isso, aquilo no meu negócio. Indo além do que são as métricas mais óbvias. Crescimento, receita, lifetime value de seus usuários, custo de aquisição e assim por diante. Além disso, o que a gente traz para a mesa? E nem sempre a gente se responsabiliza muito para isso. O líder diz, olha, isso o quê? A gente monitora tradicionalmente nos negócios e pronto. Só que vai muito além. E é isso um pouco do Data Sense Making. Boa. A gente tem um episódio aqui do ano passado que a gente gravou com o Ricardo Capra, que eu sei que inclusive é um amigo seu também, né? Uma das maiores referências em cultura analítica da América Latina. E ele traz dados alarmantes assim, em relação à quantidade ao percentual de executivos que usam dados de fato na tomada de decisão. Isso, né, são dados que, se não me engano, ele tinha levantado lá pelo Instituto Capra em 2020, mas era algo em torno de 50%, né? Ou seja, metade dos líderes ainda tomam decisão sem o amparo correto dos dados. Como é que você enxerga essa defasagem na tomada de decisão nas empresas, uma vez que você está muito perto das empresas hoje em dia, né, nesses seus trabalhos de workshops e palestras? Não, com certeza esse é um grande problema e é um pouco igual um médico que te receita um remédio sem nem te diagnosticar. E os líderes que não usam os dados para tomar decisões sobre o cliente deles, que não façam isso, simplesmente eles vão muito provavelmente errar o diagnóstico, entre aspas,
e vão surgir efeitos colaterais e o cliente vai ficar insatisfeito, vai quebrar a relação de confiança e vai ser uma bola de neve negativa, um círculo vicioso. Então, é muito, muito importante, de novo, voltando a esse tema, especificar quais são as métricas que são mais indicadoras do futuro de nosso negócio. Porque uma coisa engraçada é que as métricas que a gente olha tradicionalmente hoje, elas são indicativas do passado de nosso negócio. Eu saber que eu cresci ao longo do tempo, não quer dizer que eu vá continuar crescendo. Eu saber que, sei lá, tive uma taxa de conversão disso, não quer dizer sobre o meu futuro. O que diz sobre o meu futuro? São métricas que elas têm a ver com o nosso cliente final. E aí é onde a gente tem que extrair essas métricas do Data Science Making. É difícil, vai ter informação assimétrica, dados de má qualidade, porém é o caminho certo, com certeza. Boa. O Capra até falou bastante disso, assim, que um dos maiores desafios é você fazer a pergunta certa, né? Antes de você conseguir... Não adianta você querer tomar decisões com essas métricas que você já costuma trabalhar se você não está respondendo aquela pergunta que vai, de fato, resolver o problema que você precisa adereçar. Exatamente. A gente não se pergunta tanto isso. Não se pergunta, sei lá, o que fará o meu cliente voltar para o meu negócio. A gente olha para o que fez o meu cliente voltar para o meu negócio. E isso não significa que é o que fará. Por quê? Porque as expectativas do cliente mudam o tempo todo. Então, de novo, nós podemos achar que o nosso cliente venha para a nossa loja por questões de preço, e aí estamos totalmente errados, porque cada vez menos, né, ele vem por questão de preço, vem pela experiência ou pela personalização, porque o preço você acha no e-commerce. E se a gente não mudar então a experiência de loja para ter uma experiência melhor, nós teremos pessoas que vêm por uma coisa e a gente acha que é por outro motivo. Então, o poder dos dados é fundamental para isso tudo, porque sem os dados a gente só fica no achismo, fica só buscando no passado as respostas, e aí a gente faz um copia e cola que não funciona, porém no mundo que muda, não tem jeito. Boa. Além de muitos dados, você acha que os líderes precisam ter cada vez mais repertório? Estou perguntando isso porque você cita no livro o David Epstein, né, que é autor de Por que os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas, onde ele coloca a flexibilidade cognitiva, nossa terceira habilidade aí, como a habilidade mais forte desses profissionais. Então, eu queria que você já entrasse um pouco nessa terceira habilidade. Com certeza, porque assim, vamos lá. Quando a gente olha, e isso eu vou dar até um passo atrás, eu não vou nem ainda começar pelas empresas, mas vou começar um pouco do nosso modelo educacional. O modelo educacional que forma profissionais e, consequentemente, líderes hoje em dia, é um modelo que ele visa criar especialistas, tá? Nós todos nascemos como crianças com mais ou menos um conhecimento muito semelhante, tá? Até a gente não entrar no modelo educacional. E no modelo educacional a gente é orientado, não é forçado, na verdade, a ter que escolher o que a gente quer ser na vida. E, consequentemente, com o modelo especialista, criou-se a crença de que tem duas grandes fases na vida, uma para você aprender a tua especialização e outra para aplicar no mundo do trabalho, tá? E aí a gente, então, primeiro, cria uma crença errada de que tem uma fase para aprender e uma fase para executar, e aí esquecemos que a segunda fase também temos que aprender também, então, todo o conceito do lifelong learning, né, que está vinculado a esse tema. Uhum. E essa trajetória faz com que a gente, de novo, vire muito especialista sobre algum determinado setor. Só que tem um grande problema. Hoje o mundo, e isso até podia funcionar no mundo, numa economia, no mercado, onde as empresas eram muito focadas em seu produto, né? Product-centric, focadas no produto. Quer dizer, eu tenho um produto fantástico, eu trago ele para o mercado e pronto, eu sei fazer bem meu produto. Tudo bem até lá. Só que, com a digitalização, o cliente está cada vez mais empoderado. Está empoderado através de mais acesso à informação, menores custos de troca, pelo fato que o cliente é o grande criador de conteúdo. E o empoderamento do cliente fez com que as empresas não possam ser mais product-centric, mas precisam ser focadas no cliente, client-centric. Por quê? Porque o cliente, se ele não tiver suas expectativas cumpridas, ele logo pula para outra empresa, para outro produto ou serviço.
Então, se no passado, de novo, vamos fazer o exemplo da Ford. A Ford, ela introduziu, inclusive o marketing moderno, ao criar modelos de carros amarelos e coloridos, mas não foi porque o cliente pedia. Foi simplesmente porque eles acharam uma forma de poder vender mais modelos e fazer com que tivesse mais troca de modelos e de carros para poder vender mais. Então, isso é um pouco a atitude que as empresas sempre tiveram. Eu vou focar em produzir um produto muito bom, eu foco no marketing, crio uma necessidade da pessoa comprar e aí eu garanti. Então, os líderes, consequentemente, eles são ensinados a serem muito especialistas de seu produto ou serviço. Só que num mercado focado no cliente, a gente precisa ser muito mais também entender o nosso cliente. Só que o problema com o cliente é que é muito complexo, ele tem um dia a dia muito, né, onde a gente tem que entender de muito além do que é a nossa área de especialização. Te faço um exemplo. Eu posso ser, sei lá, uma empresa de fabricação de produtos químicos. E eu vendo no B2B2C, então eu vendo para um comprador de uma empresa, tá? E eu posso achar que não preciso saber nada daquele comprador de empresa, mas eu estou errado, porque se eu entender sobre aquele comprador e sobre seu dia a dia, eu entendo que ele usa o iFood, o Rappi, onde tem gratificação instantânea. Ele tem hiperpersonalização pelo seu e-commerce preferido. Ele tem experiências imersivas em loja. Ele tem experiência sem atrito pelo super aplicativo do seu banco. Ele começa a exigir as mesmas coisas do fabricante de produtos químicos também. E nasce de áreas das quais o líder não é especialista. Então, aqui onde tem essa necessidade de termos uma flexibilidade cognitiva, que nada mais é do que a nossa habilidade de combinar múltiplas áreas do saber e sair dessa hiperespecialização, também não é ser generalista e saber de tudo um pouco, mas é saber combinar áreas diferentes de forma criativa. Então, entender a complexidade atual de um cliente que ele interage conosco, mas também ele é influenciado por outros fatores, outros mercados, outros segmentos. E eu acho que isso é fundamental para pivotarmos o nosso foco de foco no produto para foco no cliente, que hoje, inclusive, é a grande sacada dos negócios. Boa, e nesse sentido, acaba que, né, justamente para lidar com esse cliente multifacetado, cada vez, né, que vem mudando cada vez mais, é preciso experimentar muito também, né? E aí, completando aqui, quase completando o nosso cinto do Batman de habilidades, a gente chega nessa questão que você coloca como antifragilidade, né? Um conceito do Nicolas Taleb, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e essa importância do erro também dentro de toda essa história. Na verdade, exato, tudo segue um certo fluxo, né? Quer dizer, tá bom, se a gente quer sair da nossa área de especialização e fizer coisas novas, qual a consequência? A gente vai ter que experimentar mais e errar mais. E se a gente achar que errar é péssimo e que a métrica de sucesso nas empresas é o seu grau de eficiência e de falta de erro, nós nunca iremos experimentar. Assim como o cientista que não se permitir errar nunca vai descobrir alguma coisa. Então, a tese que eu trago, e eu resgato esse termo do Nassim Taleb de antifragilidade, é que na medida que empresas não podem ser frágeis. O que é frágil? O copo de vidro é frágil. Você joga ele no chão, ele quebra, você não faz mais nada com ele. Assim como isso, né? As empresas não podem ser simplesmente frágeis, então erram e não sabem se reerguer. Porém, a segunda tese que eu trago é que empresas também não podem só ser resilientes. E aqui é onde muitas pessoas podem ficar confusas. Dizer, como assim, André? Resiliência é importantíssima, é ótima. E eu não estou dizendo que não seja importante. Só que, indo à raiz da palavra, resiliência vem da palavra resilire, que significa voltar ao estado normal. Quando a gente fala de uma pessoa ou de uma empresa resiliente, a gente está dizendo que ela sabe voltar no trilho depois de um erro. E aqui é onde eu argumento. Não é voltar para o estado anterior. A gente quer melhorar, a gente quer aprender mais, a gente quer evoluir. Então precisamos de algo que vai além da resiliência. Resiliência é dizer, eu sei enfrentar os obstáculos, eu sei enfrentar meus erros, eu me reergo depois de errar. Mas não é isso. Eu me reergo de forma mais forte, tendo aprendido alguma coisa. E é por isso que precisamos ser o oposto de frágeis, antifrágil. Reforçarmos através dos problemas, dos erros e dos fracassos. E para isso, nós precisamos então refletir e aprender com nossos erros.
E aí, onde eu resgato uma teoria da Amy Edmondson, professora de Harvard, que ela diz que existem 3 grandes categorias de erros. Erros evitáveis, eles, devido a descuidado, negligência, obviamente eles são ruins, nós não queremos eles. Erros inevitáveis, erros que fogem do nosso controle. E erros, e então eles são também ruins, quebram equipamento, não chega produto, sei lá, a gente tem que minimizar isso através do erro, através do planejamento. E o terceiro, porém, são erros inteligentes, são erros até bons, são erros que nascem da nossa necessidade de explorar outras áreas, e sendo que eles são conscientes, eles têm um escopo claro, eles têm seu custo minimizado porque a gente desenhou eles, enfim, fundamentalmente nos ajudam a aprender e evoluir. Então, não estou dizendo, primeiro, que todo erro é bom, não estou também, assim como ficou claro, que todo erro é ruim, mas estou dizendo que tem tipos e tipos de erros, e uma categoria é até boa para os negócios. E se a gente não entender isso, nós vamos prejudicar uma fonte importantíssima de aprendizado na empresa, que é através dos erros que nós fazemos. E você, nessas empresas e líderes com os quais você tem conversado, como é que você tem identificado essa abertura para os erros? Porque isso é um assunto polêmico, né? Claro, não é um assunto novo, a gente sabe muito bem disso, a gente tem falado bastante disso, mas ainda, como assim, vou errar? Não, ainda existe uma resistência para o erro. Você tem percebido uma maior abertura por parte dessas novas lideranças com quem você tem conversado? Diria que um pouco. Só que tem mais uma abertura quase que superficial. Quero dizer que se vê a cada vez mais empresas e líderes falando sobre isso. Estão dizendo que a partir de agora, sim, o mundo das startups nos ensinou que errar pode ser... R rápido, R barato. Exato. Então, muito se fala, muito se vê, mas pouco na prática. Então, você vê, digamos, virou até um pouco campanha de recrutamento ou campanha de endomarketing, porque efetivamente para um colaborador é muito legal saber que ele pode errar na medida que ele aprender com o erro e que o erro for inteligente. Por quê? Porque obviamente ele sente que a empresa confia mais nele. E aquela coisa de, você nunca pode errar, ela prejudica o que vai ter e vai levar a uma empresa onde os colaboradores não arriscam o suficiente para a empresa poder inovar. Por quê? Porque eles simplesmente não vão fazer o deles e não vão se arriscar. Então, quando a gente muda esse mindset de aprendizado com os erros, aí a gente consegue, consequentemente, resolver um pouco disso tudo. Então, o que eu recomendo é colocar na prática. De novo, colocar na prática é realmente, então, ter momentos de reflexão do aprendizado do erro, não apontar o dedo contra quem errou durante aquelas reuniões. Também não é, de novo, banalizar o erro. De nada adianta dizer, legal, você errou, então bola para frente e vai. Não, errou, o que você aprendeu? E você até compartilha o aprendizado com os outros colaboradores, para evitar que o erro seja repetido. Porque senão, obviamente, acaba não sendo inteligente. Boa. Ainda falando de erro e já entrando aqui na nossa quinta habilidade, gestão autônoma, você traz no livro 2 exemplos de erros. Um do fundador da Netflix, o Reed Hastings, que ele compartilha no livro A Regra é Não Ter Regras, aliás, muito bom. E outro, um similar ao erro do Reed, seu mesmo na Groupon, para explicar um pouquinho sobre o conceito de gestão autônoma que você propõe aí enquanto habilidade fundamental para o novo líder. Fala um pouquinho sobre isso. Exato, Yuri. O que eu vivi na pele e o que outros viveram na pele é que microgestão e confiança são inversamente relacionados. Então, o que mais acontece quando como líderes nos sentimos a necessidade de controlar nossas equipes e nós não usamos, inclusive, tecnologias que existem para poder fazer isso, como blockchain, mas que não é controlar as atividades, mas é implementar modelos de gestão autônomos, onde a recompensa muitas vezes é atrelada à entrega do resultado sem que o líder tenha que monitorar, quando a gente fala muito de trabalho por resultado. Isso totalmente a tecnologia pode fazer. Então, quando, porém, como líderes, nos intrometemos muito em controlar o status disso, de checar, de perguntar por que não foi feito aquilo, implicitamente a gente está dizendo, olha, eu tenho que te controlar porque eu não confio no seu trabalho, não confio em você e na sua habilidade de fazê-lo sozinho. E isso é um problema enorme. Eu já tive
realmente caso, eu conto no livro, onde com minhas equipes eu sofri um fenômeno onde eles começaram a me mentir, às vezes, sobre atividades que eles faziam, porque eu tinha criado umas metas de atividades para eles e todo dia eu checava elas. E mesmo que eu estivesse achando, quando eu descobri que alguns deles mentiam para mim, que eu estivesse com razão e eles errados, uma vez que nós tivemos uma conversa, eu percebi que talvez eu fosse aquele que errou primeiro. Uhum. Não justificando que mentir, né? Pelo contrário. Só que eu errei primeiro. Qual foi o meu erro? Ao falar com eles me disseram, André, ao você ter que controlar tudo que a gente faz, você implicitamente está nos dizendo que não confia na gente. Então, se você, em vez de dizer, tem que fazer 10 ligações por dia, 4 reuniões e 4 e-mails, por que você não foca mais no resultado, deixa ali e confia no trabalho da gente? E aí, o que eu não percebi era que as pessoas sentiam que, por exemplo, eles podiam bater metas sem fazer toda aquela atividade e talvez quisessem tirar a metade de um dia com os filhos deles. E eu não percebia. E então a microgestão é um grande problema. E hoje a tecnologia permite que a gente não tenha a ser tão microgestor, porque alguma dessas tarefas a tecnologia já desempenha. E ali, né, particularmente a tecnologia blockchain. E ali é onde eu falo dessa gestão autônoma, que é um estabelecimento de metas claras, deixar a tecnologia ser quem, entre aspas, cobra por tudo isso, e o líder poder focar em apoiar mais, em ser mais presente, em ser mais empático, mas não aquele que cobra, não só o resultado, mas as ações até o resultado. E a gente hoje, pelo contrário, fica muito na cobrança e pouco na discussão do porquê, de como melhorar. Essas tecnologias podem mudar muito e realmente concretizar aquela visão do líder coach, que muito se fala, mas pouco se vê na prática. Boa. Nessa habilidade você faz uma relação com o conceito de DAOs, né, que são organizações autônomas descentralizadas, regidas por contratos inteligentes na blockchain. A gente tem um episódio aqui no podcast sobre DAO também, eu vou colocar, assim como todas as referências que a gente vai falando na nossa conversa, num link na sinopse desse episódio. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, eu sei que nosso objetivo aqui, nosso foco da conversa não é muito sobre tecnologia, mas esse paralelo eu acho interessante, porque DAO é um conceito completamente disruptivo de governança que se aproxima um pouco do que você propõe enquanto gestão autônoma. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso e você traz até um case da Pfizer, que é uma indústria clássica relacionada a isso, que eu acho bem bacana também de compartilhar. Exato, Yuri. Esse conceito de gestão autônoma é muito inspirado na forma como as DAOs elas funcionam. DAOs, né, como você comentou, são Decentralized Autonomous Organizations. O que eles são? São estruturas de organizações da Web 3.0, onde fundamentalmente não tem um líder, um liderado, não tem um contratante, um contratado, mas onde você faz parte como se fosse quase uma cooperativa, que ela é gerenciada através de contratos inteligentes, os smart contracts no blockchain, e tokens. Como funciona? Funciona que, fundamentalmente, se você faz uma certa entrega para a DAO, você recebe tokens de volta através de contratos inteligentes que eles determinam justamente, você fez esta entrega, então você recebe isso de volta. E esses tokens eles têm um certo valor dentro da DAO ou podem ser convertidos em outras moedas e assim por diante. Quais são algumas dessas contribuições, por exemplo? Pode ter uma DAO que, por exemplo, pode focar em investimentos em startups. Vamos supor que você queira se juntar a essa DAO. Na medida que você trouxer para a DAO novas possibilidades de investimentos, novas startups a serem investidas, você, através do uso de contrato inteligente, você recebe em volta tokens que podem, de novo, te remunerar financeiramente menos por conta desse seu trabalho. Então, aqui que o ponto interessante. O ponto interessante é que também no mundo do trabalho, organizações, na medida que se inspiraram mais em DAOs, elas terão equipes muito mais horizontais, muito mais colaborativas e fundamentalmente onde o problema da microgestão ele não tem mais porque é regido por contratos inteligentes. Agora, falta muito ainda chegarmos até ali, porque implicaria o uso de plataformas de gestão de pessoas baseadas em blockchain e a tokenização de ativos dentro de empresas. É complexo, mas a forma
de gerenciar DAOs, que inclusive é muito semelhante à forma de gestão de cooperativas, onde o cooperado ele tem votos durante a Assembleia da Cooperativa, ele pode decidir sobre o rumo da própria empresa do qual é cliente, porque o cooperado, vamos supor, cooperativa de crédito, se eu sou cooperado da cooperativa de crédito, eu sou cliente também. Então, porém, hoje, se eu sou cliente de um banco, eu não tenho voz em capítulo por, sei lá, a menos que eu não seja acionista, mas acionista também é diferente, porque acionista não necessariamente é o cliente. Se eu sou cliente de um banco, eu posso participar da assembleia dela, tomar decisões muito importantes sobre a cooperativa. E um pouco semelhante no DAO. E muito diferente das empresas, onde estruturas hierárquicas não permitem tanto essa contribuição. E quando não tem essa contribuição, não tem como você ter relações de confiança. Por quê? Porque quem não é ouvido diz, olha, então vocês não confiam em mim e na minha habilidade de poder contribuir na decisão da empresa. Então, são questões até quase que filosoficamente complexas, ou pelo menos discussões profundas para as empresas, mas muito importantes de serem feitas. Isso tem a ver também com essa mudança de comportamento que a gente está falando, né? Uma vez que, se você entende os seus colaboradores como os seus stakeholders, né? Assim como clientes também o são, e esses colaboradores eles estão demandando cada vez mais flexibilidade, estão demandando cada vez mais autonomia, por uma questão cultural mesmo, uma mudança cultural, uma mudança comportamental, especialmente, né, impulsionada depois da pandemia. Então, nesse sentido, realmente a microgestão acaba perdendo espaço no mercado ainda mais, né? Exato. É um problema e eu acho que tem alguns sinais, como, por exemplo, através do trabalho remoto, da forma de gestão do trabalho remoto, que podem dar a indicar que líderes e gestores estejam mudando um pouco a própria forma de gerenciar e liderar, mas ainda falta muito. Com certeza. Enquanto isso, dá para ir experimentando também, né? Você traz, aí falando sobre DAO, sobre blockchain, você traz o exemplo da Pfizer, que investiu na VitaDAO, que é uma DAO que financia pesquisas de longevidade médica em estado inicial, que já contribuíram aí com mais de $500 mil para essa DAO. Então, são formas de experimentar, né? Claro que a gente está falando aqui da Pfizer, uma gigante, mas enfim, existem formas de experimentar. Esse que é o ponto, volta aquele ponto da antifragilidade. A gente só aprende se a gente experimentar mais e, consequentemente, talvez de vez em quando errar mais. Mas o ponto aqui é sim, a gente tem que se abrir essas novas tecnologias, experimentar elas, porque nos pode dar uma vantagem competitiva na medida que elas aceleraram e pode também nos trazer aprendizado na medida que não. Perfeito. Sempre vai valer. Boa. André, vamos para a nossa dica de ouro. Aqui eu queria te agradecer muito, cara, adorei o papo, tô adorando, e aí eu queria te pedir uma consideração final e uma dica de conteúdo. Aliás, eu queria pedir para você convidar os leitores, é claro, né, o livro tá em inglês, então quem não fala inglês teve a oportunidade de ouvir aqui o podcast para poder se familiarizar um pouquinho com as habilidades que você propõe aí para o MetaLeader, mas quem fala inglês, o livro está disponível no Kindle, então convida aí o pessoal para ler esse livro. Uma dica de conteúdo, alguma coisa que você está lendo, vendo, ouvindo no momento que você acha legal compartilhar e suas considerações finais. Bom, Yuri, algumas dicas aí de conteúdo. Bom, talvez não seja tão relacionado ao tema do episódio, mas relacionada muito ao meu trabalho, que é de palestrante. Um dos meus livros preferidos é o Talk Like TED, que é um livro do Carmine Gallo, que é um grande expert de comunicação. Em português Fale Como o TED, mas TED do TED Talk, né? Que ele analisa e destrincha os maiores e mais bem-sucedidos TED Talks da história, para identificar quais são os pontos que fizeram daquela palestra muito memorável. E eu acho que é uma leitura que todos deveríamos ter, porque somos todos comunicadores, mesmo que a gente não faça isso como nossa profissão. Então é uma recomendação muito grande que tenho. No que tange o liderança, talvez que foi um tema que, né, Yuri, nós falamos bastante, seriam os livros do Simon Sinek, que é um grande autor que eu adoro, e particularmente no que tange confiança, ele fala muito do tema de confiança, né, na liderança, no livro Líderes Comem por Último, Leaders Eat Last, que eu recomendo. E talvez última coisa, porque me chamou muita atenção nos últimos dias, eu fiquei assistindo um seriado no Netflix enquanto eu viajava, chamado Quarterbacks, sobre essa posição, né, no jogo do futebol americano, que tem os quarterbacks que, bom, enfim,
que analisa e acompanha a trajetória dos 3 maiores quarterbacks da NFL nos Estados Unidos, e tem muitas mensagens interessantes sobre liderança, porque como quarterback você não é só um bom atleta, mas você tem que ser um bom líder, e é um trabalho muito de estratégia, de inteligência, então recomendo demais. Eu acho que são algumas inspirações minhas dos últimos tempos. Boa, excelente dica, André. E o convite aí para o seu livro e a mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes e nossos ouvintes. Perfeito, Yuri. Bom, com certeza, chamado ao meu livro, podem achar na Amazon, seja no Kindle, seja cópia física, mesmo que por enquanto seja só em inglês, chamado Meta Leadership. Tem uns em português também, né? Que vale a pena também convidar. Exatamente, e tenho 3 livros publicados em português, todos disponíveis na Amazon. Primeiro, 6 competências para surfar na transformação digital, que realmente foi até best-seller na área de gestão de pessoas da Amazon na semana de lançamento. Depois tem o Futuro, não é mais como antigamente, que é meu segundo livro, e o terceiro, Metanoia Lab, que é um terceiro livro de resumo dos melhores trechos do meu podcast. Então, recomendo todos. E talvez como mensagem final eu teria a de cada um de você, ouvinte do Lab de Tendências, se perguntar se você está mudando na rapidez que o mundo afora está mudando. Porque é engraçado como a gente se pega muitas vezes fazendo muita coisa mesmo no trabalho, na vida. Porém, se a gente for analisar em detalhe, nós sempre fazemos as mesmas. E se assim for, significa que a gente não está se puxando o suficiente para poder evoluir, melhorar, aprender. E talvez, então, aí uma segunda pergunta que você possa se fazer faz quanto tempo que você não faz algo pela primeira vez? Porque se fizer muito tempo, significa que é para se pisar no acelerador da mudança, experimentar coisas novas, se jogar, sair da zona de conforto. Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu possa ter nesse mundo aí de mudanças. Boa, eu tenho até um imã aqui na minha geladeira que é atribuído ao Einstein, não sei se é dele mesmo, mas que diz que se você quer resultados diferentes, pare de fazer tudo igual, né? Exatamente, é isso. Senão a gente não vai sair da nossa situação, por mais confortável que seja. Mas todos almejamos evoluir, mudar e melhorar. Boa, André, muito obrigado a você que está ouvindo até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra aqui, a gente continua nas nossas redes sociais. Você pode seguir e falar com a gente pelo Instagram, o @CasaFirjan. Se quiser falar diretamente comigo, pode falar pelo LinkedIn, o Yuri Campos. Eu vou adorar saber o que vocês estão achando dos episódios. E, André, onde é que o pessoal te encontra? Olha, nas redes sociais, com certeza no LinkedIn, que é a minha principal, Andrea Iorio, podem me achar lá. Tem o meu site, onde tem muitos recursos, artigos e conteúdos, é o andreaiorio.com. E também pelo Instagram, @aiorio_br. Podem me achar por aí. Boa. Bom, André, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se fala, pessoal, no próximo episódio. Muito obrigado, Yuri. Até a próxima. Muito obrigado, Casa Firjan e ouvintes do Lab de Tendências. Muito obrigado. Valeu.